Bom dia, turma. Bom dia, professora. Nesse trabalho nós vamos falar sobre o sistema de tampão, né? Vamos citar suas principais características. Vamos falar também da importância dele no nosso corpo, na regulação do pH e tudo isso que envolta ele. Vamos lá? Mas afinal, para que serve o sistema de tampão na prática? O sistema tampão tem grande importância na manutenção da vida, porque ele resiste às mudanças de pH quando nos tratamos de ácidos ou bases fracas e sais de tais ácidos ou bases. No nosso corpo, ele mantém estável o pH de organelas, células, órgãos e fluidos biológicos. Por exemplo, o pH do sangue varia numa faixa de 7,35 e 7,45. Foi aprendido nas aulas de química que soluções ácidas têm uma concentração de íons de hidrogênio e pH menor do que 7. E soluções básicas têm alta concentração de íons de hidroxila e pH maior do que 7. E as soluções neutras têm a mesma concentração de íons de hidrogênio e de hidroxila com pH igual a 7. E é papel de nossos três sistemas primários, os tampões, pulmões e rins, manter essa estabilidade. Agora nós vamos tentar exemplificar aqui de uma maneira mais simples, né, o que a gente quer passar. A gente separou aqui um frasco e nesse frasco a gente colocou uma solução líquida, que vai ter prótons e uma concentração de hidrogênio. Sendo assim, ela vai ter um pH próprio de 7,4. E a solução tem 11,4 litros. E beleza, agora a gente vai colocar outro sistema, um sistema ideológico, que também vai ter uma carga de prótons, e um ser vivo vai ser representado como uma raposa. Ele também vai ter 11,4 litros e vai ter prótons, mesmo esquema do frasco, com 7,4 de pH. E agora, em ambos os sistemas, a gente vai fazer um experimento de um acréscimo de uma solução ácida, que no caso vai ser o HCl, em ambos os sistemas, né? Tanto no frasco quanto na raposa, a gente vai colocar 150 de ácido clorídrico. E agora a gente vai ver o que vai acontecer com esses sistemas. Exatamente após a introdução do HCl, o pH do frasco, que tinha um pH de 7,4, imediatamente abaixou para 1,8, ou seja, uma redução muito drástica, já que em outro sistema, que é o sistema da raposa, o pH dele, que era 7,4, abaixou para 7,14. Ou seja, uma variação bem pequena, mas que para um ser vivo já é uma variação muito grande e que pode fazer com que coloque a vida dele em risco e fica bem baixo. E se a raposa tivesse abaixado tanto quanto o frasco, chegado a 1,8, ela com certeza iria morrer de uma maneira instantânea. Agora eu vou falar brevemente sobre os três sistemas primários que foram os reais controladores, né, do pH da raposa no exemplo anterior. E a primeira linha de defesa que aparece no nosso organismo é o sistema tampão, porque ele atua de maneira imediata, só que ele acaba não sendo tão efetivo quanto os demais. A segunda linha de ação é o sistema respiratório, que ele tem uma eficácia um pouco maior que o primeiro, só que demora um pouco mais, em torno de minutos para entrar em ação. E por último, o sistema renal, que ele é o mais efetivo de todos, só que ele demora mais tempo. Ele prepara uma resposta muito mais elaborada, que vai demorar em torno de 5 dias para agir. Esses três, eles regulam a concentração do íon H+, conhecido como hídron ou popularmente como próton, nos líquidos corporais para evitar a acidose, que são altos níveis de ácido no organismo, ou a alcalose, quando você tem perda excessiva de substâncias ácidas e ganho excessivo de base. Agora, dando um enfoque maior no sistema tampão, ele é composto por moléculas que têm uma função especial, que é exatamente evitar a flutuação tão drástica da concentração de hidrogênio, porém ele pode tanto capturar quanto liberar os prótons. Pode-se dizer que ele possui um caráter reversível. Dependendo da concentração de prótons, ou ele vai fazer uma ligação com o próton, ou ele então vai liberar prótons. Vamos falar agora sobre a importância das proteínas que estão entre os tampões mais abundantes do nosso corpo, devido à sua alta concentração. São classificados como tampões intracelulares. Vamos ver então o porquê de se manter o pH estabilizado.
Como vocês bem sabem, o nosso corpo depende do perfeito funcionamento do sistema enzimático, e enzimas nada mais são do que proteínas especializadas, e elas são muito sensíveis às variações de temperatura e pH. Essas variações podem alterar a conformação nativa das enzimas das proteínas, e nós sabemos que para elas desempenharem as suas funções da maneira correta, como foi programada para funcionar, ela necessita manter a sua estrutura tridimensional, e a partir delas que é dada a devida interação entre os aminoácidos que formam as proteínas. Ou seja, se as temperaturas e o pH estiverem alterados drasticamente, a proteína ficará desnaturada e não desempenhará sua função. Logo, se eu não tenho proteínas que não funcionam direito, que não desempenham sua função corretamente, eu não tenho como obter vida. Vem daí a grande importância do sistema tampão e a grande importância de manter a concentração de prótons e de hidrogênio o mais próximo possível do pH normal. Por fim, a importância dos tampões dos líquidos corporais pode ser constatada se considerarmos a baixa concentração do H+ nos líquidos corporais e as quantidades relativamente grandes de ácidos produzidas pelo nosso corpo todos os dias. Então é isso, muito obrigado por assistir. O grupo é formado por mim, João Gabriel, Eric, Leonardo e Arthur. Obrigado.